Olá, alunos do curso técnico em segurança do trabalho. É o professor Mauro que fala com vocês. Estou encaminhando uma outra atividade depois do feriado da segunda-feira passada, aonde a gente dá continuidade aos estudos da disciplina de informática aplicada, trabalhando planilha eletrônica. Quando a gente utiliza planilha eletrônica nos programas da Microsoft, o programa é o Excel. Quem utilizar outra planilha eletrônica de outro grupo de programas pode estar usando o pacote de programas da LibreOffice, do OpenOffice ou algum aplicativo para celular. Qualquer um deles que seja destinado a utilizar uma planilha eletrônica vai dar conta de fazer essa atividade. O professor está mostrando para vocês um exemplo, que é a atividade de hoje, que é de um boletim escolar. Ele simula um boletim escolar de uma escola de ensino, educação básica, diferente de um curso técnico, onde eu estou trazendo como exemplo as disciplinas de ciências, geografia, história, matemática, português, inglês e informática. Essas disciplinas nesse colégio de exemplo que nós estamos fazendo são avaliadas no primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Já está lançado as notas que o aluno teve em cada uma das disciplinas e em cada um dos bimestres. O que resta fazer, ou seja, o que queremos que a planilha nos auxilie no cálculo, é a média final deste aluno. E a situação dele, se ele é considerado aprovado ou reprovado. Então prestem atenção. Na média final, eu clico na primeira média final correspondente à primeira disciplina. Todas as notas vocês têm que lançar. E não esqueçam, aonde tem um número que não é inteiro, por exemplo, no primeiro bimestre é 9, no segundo bimestre, ciências, é 9,5. 8,5 no terceiro, no quarto 8, porque depois interfere no cálculo se vocês botarem vírgula, é ponto. Bom, eu quero saber a média final, levando em conta os 4 bimestres. Eu não vou calcular, eu quero que o programa me auxilie. Então eu vou em fórmula, certo? E eu vou pegar uma opção para inserir essa fórmula aqui, inserir uma fórmula, uma função, não fórmula. Inserir uma função, certo? E aí abre a guia e eu quero logo a opção da média. Lembrem, na última aula que a gente fez soma, agora média. Ok. Importante, pessoal, eu tenho que verificar se os valores de notas dos 4 bimestres estão selecionados. Olha como fica a fórmula. Igual, média, que é a função, abre parênteses, B3, que é o primeiro endereço, coluna B, linha 3, 2 pontos, significa até B6, coluna B, linha 6. Ele pega todo esse conjunto que está pontilhado no meu exemplo, certo? Eu dou um Enter e ele calcula a média. A média de ciências ao final do ano é 8,75. Se eu corrigir algum valor, por exemplo, lá no primeiro bimestre, em vez de 9 ele tirou 10, no momento que eu der o Enter, ele corrige a média final. Estão vendo? Vou recorrigir, 9. Ok, bom, eu já expliquei isso, vamos lembrar. Quando eu quero a mesma função para outras colunas, eu venho nesse botãozinho, nessa alça, e arrasto, clico, seguro e arrasto para o lado. Estão vendo? Ele calcula a mesma fórmula, só corrige a coluna. Estão vendo? Então eu vou arrastando e eu não preciso fazer fórmula da média um por um. Eu vou até o final e ele calcula a fórmula da média para cada disciplina. Isto é a vantagem de uma planilha. Então, gente, agora a parte final do aprovado ou reprovado, certo? Então, vamos à explicação aqui. Na situação, eu quero que a planilha diga se o aluno está aprovado ou reprovado. Então, eu vou no menu Inserir, Função.
A opção C. Ok. Essa opção, ela precisa fazer um teste lógico. O que ela vai testar? Se eu clico no valor da média de ciências, certo? Então, B7, o que é B7? Se B7 significa a média final de ciências. Se B7, continuando a fórmula, maior, a gente tem no teclado com o Shift pressionado, embaixo no ponto, no meu teclado. Se maior ou igual a 7. Então isso é uma análise, ele testa o valor da média para tomar uma decisão e considerar verdadeiro ou falso. Então, se a média final for maior ou igual a 7, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar entre aspas a palavra aprovado. Fecho as aspas. No teclado em cima eu tenho próximo do número 1 as aspas. Vírgula, abro outra aspas e boto o valor se for falso. O que for falso? A análise da média final maior ou igual a 7. Se for falso esse teste, é porque o aluno está reprovado. Fecho o parênteses, isso é uma equação. Então ficou, se a média final que encontra-se no endereço B7 for maior ou igual a 7, ele tem que tomar uma das duas decisões, por isso que a função é a C. Se for verdadeiro esse teste, aprovado. Se for falso, reprovado. Tá? Então o nosso primeiro aluno está aprovado, copio para o lado. O segundo, reprovado. O terceiro, reprovado. E aí eu vou até o final arrastando a fórmula. Bom, para mim testar direitinho, eu vou pegar uma disciplina que reprovou, geografia reprovou, porque ele ficou com média abaixo de 7. E vou aumentar algum valor. No segundo bimestre eu vou botar 8. Dei Enter. Olha lá, alterou a média, com isso alterou a situação do aluno de reprovado para aprovado. Ok, gente boa? Bom trabalho. Perguntem, estarei disponível durante a noite para vocês me entregarem e esclarecerem dúvidas. Podem usar o WhatsApp, pode usar o e-mail do professor também, maurooliveira@sinodal.com.br. Olhem esse vídeo com bastante calma, assistam novamente, ele está bem explicativo, tá bom? Aprendemos nesse trabalho a função da média e a função C, que toma uma decisão a partir de um teste lógico. Abraço a todos, me chamem se tiverem dúvida. Tchau, tchau.